Senhor! Bom dia! Graças a Jesus! Mais um dia, Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Irmãos, Deus é fiel conosco, está cuidando da nossa vida e a palavra de Deus sempre chega primeiro. Deus sempre chega primeiro na nossa vida. Olha só, Ele soprou do fôlego da vida em você. Você está aí ouvindo essa palavra abençoada e no nome de Jesus vamos tomar posse do que Deus tem para a nossa vida. Presta atenção aqui comigo. Olha só, vamos ler hoje em Mateus, capítulo 25, versículo 1. É a passagem das 10 virgens. Eu vou ficar nesse capítulo, tá bom? Para que nós possamos ouvir a direção de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida aqui em nome de Jesus. Irmãos, olha só, o único meio, Deus vai se manifestar de várias formas para falar conosco. Mas o que vai falar realmente conosco é a palavra dele. As nossas emoções, nossas atitudes podem nos enganar, né, pelos nossos sentimentos, enfim. Mas a palavra ela não faz curva. Quando eu quero dizer que não faz curva é que a palavra não vai dar aquela deixar meio na dúvida, será que é, será que não é? Não, a palavra é firme, né? Em nome de Jesus. Fala assim, então o reino dos céus, quem está falando isso aqui é Jesus, tá? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas e entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção. Primeira coisa que eu quero falar com você é que quando fala aqui 10 virgens, semelhante a 10 virgens, e 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Irmãos, quando fala louca, não quer dizer que eram pessoas com problema mental, tá? Não era problema com deficiência mental, não. É insensato, né? Ali agia com imprudência. Então vamos lá. Vamos entender aqui o que está acontecendo aqui. Por que acontece isso? Porque, veja bem, então o reino do céu será semelhante. O que eu preciso levar em conta? Jesus está falando que o reino do céu é semelhante a esta situação. Olha só, que tomando semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Irmãos, vamos entender uma coisa aqui. Como essa passagem é Jesus que está falando, e o comparativo está a um casamento, só aqui no nosso país que o noivo fica esperando a noiva, né? No país
né, de Israel, onde Jesus nasceu, estava lá como ser humano, como em carne. O que que acontece? A noiva que fica esperando o noivo, né? Talvez alguma coisa deve ter mudado nas culturas, mas tradicionalmente é isso. A noiva que fica lá esperando o noivo chegar. Então, por isso que ele está fazendo esse comparativo. Só que nós que esperamos. Então, o que que a gente está esperando? Jesus, o nosso noivo, né? Porque a igreja é a noiva de Cristo. Nós fazemos parte da igreja. Então, ele faz o comparativo com o casamento, com o casamento aqui, né? Na qual o noivo vem e a noiva está ali esperando, tá bom? Então entenda dessa maneira. Aí ele fala assim, ó, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Irmão, presta atenção, por que será? É uma coisa que é exatamente essa palavra que se refere a elas, insensatez. Como é que vai andar com a lâmpada sem o azeite para fazer funcionar ali, né? Porque era estilo lamparina. Vamos colocar para nossa nação aqui uma lamparina, né? Que colocava lá o gás e tudo mais, né? O azeite, o candeeiro e assim vai. Irmão, não tem como. Como nós vamos sair para a rua e vamos supor que esteja escuro e hoje nós temos lanterna. Você vai sair com a sua lanterna sem um carregador, sem a bateria carregada, porque você vai para um lugar que não tem energia. Aí eu vou ter que estar com a bateria carregada, não vou? Assim a gente faz com o nosso celular, não é verdade? Irmão, presta atenção. O que que fez elas se perderem a linha de raciocínio? Elas estavam preocupadas com outras coisas. O que que elas estavam preocupadas? Elas estavam preocupadas como elas iam se vestir, como elas iam estar, a roupa, a maquiagem, enfim, se usavam maquiagem, alguma coisa que ia se deixar mais bonita ali, o cabelo, o penteado, enfim, elas estavam preocupadas com tantas coisas que ela falou assim: não, vamos, 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 e saíram. Mas era uma coisa de extrema importância que elas não deram valor. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Tem coisa na nossa vida de extremo valor que nós não estamos dando importância. Nós precisamos dar importância para as coisas de extremo valor, na qual o Senhor Jesus falou para nós. Nós não sabemos a hora que ele vem. Eu não sei a hora que o Senhor Jesus vem, você não sabe. E o que eu preciso entender? Que vai surgir situação para tentar me tirar da presença de Deus, do reino. Ele está falando do reino. Nós vamos fazer comparativos com coisas da nossa vida, aqui no dia a dia, coisas naturais. Mas, irmãos, como que a gente vai para um lugar e você precisa de combustível? Ou você precisa, se você vai de ônibus, você precisa de ter o valor ali da condução? Não, não, vamos assim mesmo. Lá na frente a gente dá um jeito. Não tem como dar jeito lá na frente. Ele está falando para eu me preparar agora, para você se preparar agora. Quantas oportunidades. Eu conheço uma história da seguinte maneira: teve uma pessoa que foi no órgão público e chegou lá no órgão público, faltou um papel. A pessoa que estava lá, ela até tinha o papel, mas ela pegou e falou assim para essa pessoa assim: olha, você vai ter que voltar e buscar o papel que a pessoa te deu. Por quê? Porque lá tem anotado algumas coisas. No caso da pessoa, tinha algumas anotações lá que a pessoa que entregou fez e era para guardar. E levou lá na hora e falou assim: não, lá tem um monte de papel. Irmãos, presta atenção. Às vezes a gente acha que vai dar tempo. Aí, só para resumir a história, né? A pessoa voltou em casa
E a distância era uns 15, 20 minutos, né, de condução própria. E a pessoa voltou em casa e pegou o papel e levou lá. E deu tempo. Deu tempo de entregar a documentação e tudo mais. Irmãos, o que nós precisamos entender na nossa vida? Que nós achamos que tudo dá para dar um jeitinho, tudo dá para resolver depois. Não leva isso para depois, não. Depois a gente morre. Depois a nossa vida é que nem um vapor, que hoje a gente está aqui, amanhã a gente não está mais. Aí selou, não tem mais nada o que fazer. Olha só, quantas coisas você está vendo acontecer no mundo. Quantas coisas você está vendo acontecer na nossa nação? Teve coisa que a gente não imaginou que aconteceria e aconteceu. E coisas estão acontecendo. O que nós precisamos fazer? Nos preparar. Por quê? Porque eu não sei quando o meu Senhor vem, quando o Senhor Jesus vem. E se eu dormir e não me preparei? Se eu dormir e o meu azeite não tiver, e a minha lâmpada se apagar, o que eu vou encher ela? Com o que eu vou fazer para mim enxergar o caminho? Vamos continuar aqui. Olha só. E tardando, ó, mas as prudentes e as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram. Sabe aquela dormidinha? Todas. E adormeceram. Irmãos, o que aconteceu aqui? Foi só uma que dormiu? Não. Todas dormiram. Todas. Tanto as prudentes quanto as loucas, as insensatas. Não foi só uma que dormiu. Irmão, presta atenção. O desafio chega para todo mundo. Chega para quem está preparado e para quem não está preparado. Quem não está preparado coloca a culpa no outro. Fica bravo. Ah, não! Mas não tem não, entre que não sei o que. A gente fica bravo, fica. Mas se prepara. Se prepara para a sua vida, para tudo que você vai fazer. Porque o sono chega, toscanejaram, é aquela dormidinha, mas aconteceu para todas. Elas dormiram. Aí o que acontece? E tardando, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Aí continua aqui, mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai para vós, irmãos. Presta bem atenção nessa história aqui. Presta atenção o que Jesus está falando para mim e para você. Se prepara agora. Você vai em algum lugar? Se prepara, vê o local, vê se você vai ter lugar para parar o seu carro. Se você não vai de carro, vai de ônibus, ó. Presuma mais ou menos quantos minutos vai ser para chegar no lugar, se o ônibus passa, se você tem que pegar dois ônibus, se um aplicativo de corrida vai te servir. Meu irmão, presta atenção, ele está falando isso para a vinda do Senhor Jesus. E eu estou falando para você com coisas da nossa vida. Preste bem atenção, as coisas se aproximam e eu não sei a hora que o Senhor vem. E você não sabe, mas nós precisamos levar isso em conta para a nossa vida, porque muitas coisas estão acontecendo. Eu não falei ontem que a nossa vida se resolve em Deus? As coisas que nós fazemos se resolvem em Deus, e quando nós clamamos, Deus vai nos trazer direção, vai nos dar direção, vai abençoar, vai nos mostrar que as coisas vão acontecer para que o nome dele seja estabelecido, para que se manifeste a obra de Deus. A obra de Deus vai se manifestar nesta terra, na minha e na sua vida, e naqueles que estão preparados. Dá tempo, corre, vai lá, compra o seu azeite, compra dele novas vestes, conforme fala lá em Apocalipse 3, o 18, compra ouro,
colírio para enxergar. Meu irmão, minha irmã, as coisas estão acontecendo, não fica com a boca aberta ali, será? Mas será? Irmão, tanta coisa está acontecendo, tanta gente, tanta coisa tem acontecido. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso estar com a minha botija de azeite cheia para me enxergar o caminho. O noivo vem ao nosso encontro e nós somos igrejas e ele vem buscar a nossa vida. Olha só, o que ele quis dizer aqui? O que elas quis dizer, as prudentes? Não é que elas eram más, ou que elas queriam fazer algum tipo de ruindade, não. É porque não dava para ela tirar do azeite dela e dar para outra. Por quê? Porque ia faltar para ela. E o que eu preciso entender? Eu não posso buscar para você e você não pode buscar para mim. Eu preciso me preparar. Nós recebemos oração? Nós fazemos oração? Claro. Você pode abençoar a vida do seu irmão, pode ser abençoado, como você pode me abençoar, eu posso te abençoar. Claro que isso pode acontecer. Mas ele está falando de coisas que não dá para eu me alimentar, para saciar a sua fome. Não dá para eu tomar água para matar a sua sede. Não dá, você tem que tomar água, você tem que beber da fonte que é Jesus. Por quê? Porque ele falou assim, não dá para eu me preparar para você. Você tem que se preparar para você e eu vou dizer para você, corre, porque as coisas estão acontecendo. E Deus está se mostrando cada dia mais. As coisas da palavra dele têm se cumprido. Nós temos visto muitas coisas acontecer, muitos homens e mulheres de Deus comentando daquilo que Jesus já falou na sua palavra e essas coisas estão se evidenciando cada dia mais. Presta mais atenção aqui comigo. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas e fechou as portas. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meu irmão, minha irmã, eu não sei a hora que Jesus vai voltar para buscar a igreja. E ele vai cumprir a palavra dele. A palavra dele não vai se sujeitar a mim, ou a você, ou a qualquer que seja. Eu e você que precisamos nos sujeitar à palavra. O que nós precisamos entender? Conserta hoje. Arruma o telhado hoje, não deixa cair chuva nele não. Não deixa para lembrar que tem que arrumar o telhado no dia que cai a chuva. Não, meu irmão. Cuida hoje. Resolve o que você tem que resolver hoje, muda hoje. Não fica com rancor no seu coração, não fica com mágoa. Perdoa hoje, não deixa para perdoar amanhã não. E as outras coisas que tem que resolver, vamos resolver hoje em nome de Jesus. Vamos tomar um caminho, a partir para um caminho que Jesus tem em direção para a nossa vida. Mas o que ele está falando? Não fique, não deixe as coisas para depois. Leva a sua lâmpada cheia para você enxergar o caminho que você vai ao encontro do seu noivo, que é o Senhor Jesus, que vem buscar a igreja, que vem nos salvar. Eu preciso mudar hoje, eu preciso consertar hoje, não dá para me deixar para amanhã. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai Santo, Pai querido, é a tua palavra, Deus, que abre os nossos olhos. É a tua palavra que nos dá a direção. Senhor, Espírito Santo, o Senhor diz na tua palavra que vai nos ensinar todas as coisas. Meu Deus, há coisas que nós estamos resolvendo. Há coisas que nós precisamos resolver o quanto antes e não deixar para amanhã. Nos cria caminho, abre portas, nos dá direção, papai, para que nós resolvamos, pai, para que a nossa lâmpada esteja cheia, para que a nosso azeite esteja cheio, pai, nas vasilhas, e nós possamos seguir e enxergar o caminho, enxergar aonde está o Senhor, a sua direção, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, a palavra fala por si só e eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.